Agente de investimento chegando. Bons dias, bons dias, bons dias. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para mim, seu amigo. Bom dia para nós. Hoje a nossa missão é bastante interessante, bastante motivadora, bastante influenciadora. Ibovespa. Aprenda como ganhar na bolsa, como ter segurança, como escolher ações, como ter resultados rápidos. Isso tudo para principiantes e até para os sabidos, porque ninguém sabe tudo de tudo. Então os sabidos também podem aproveitar, os principiantes também. Ora, tudo isso que está sendo exposto, aprenda como, é o conhecimento máximo dos deuses para quem gosta de investimento. E esse conhecimento, que é o conhecimento máximo dos deuses, pode ser acompanhado crescidamente, evolutivamente. Ganhar na bolsa é a expectativa que todo mundo tem quando trabalha com o Ibovespa. O Ibovespa tem registrado mais de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas é uma população de um país. O Ibovespa tem. Isso mostra como investir em bolsa é uma coisa que está na cabeça do povo, uma boa parte. E esse investimento é um investimento que se procura, óbvio, todos procuram lucro, como ganhar. Mas na bolsa existe a turma mais sabida, que ganha mais, e a turma que não está nem aí ou que não é tão sabida e que ganha menos. Mas a verdade é que o fluxo do movimento, né, é que determina o que se fazer. Ou seja, é a lei da oferta e da procura que gera o fluxo. Quanto mais pessoas procuram uma ação, em detrimento de menos pessoas que tendem a vendê-la, essa ação sobe. Seu preço cresce, seu valor fica mais alto. Então, lei da oferta e da procura. Se eventualmente mais pessoas tendem a vender uma certa ação e menos compradora, essa ação cai. Então, lei da oferta e da procura é fantástico. Evidentemente, estamos falando de uma coisa saudável, não de uma informação mal dada, mal usada coletivamente, que gera um bando de corre-corre. Mas um fluxo saudável de idas e vindas de preços de ações é uma coisa que existe nesta nossa bolsa como na bolsa de todo mundo. Então, como devemos trabalhar para buscar ganhos na bolsa? Primeiro, temos que ficar de olho no fluxo das ações. Quais ações que estão crescendo de preço, ou seja, que há mais pessoas comprando do que vendendo. E se nós identificarmos essas ações, nós virmos a colocá-la no nosso balaio, que é, na verdade, a nossa carteira de ações, e com isso usufruir dos ganhos daquelas ações que estão sendo mais procuradas. Então, estamos falando aqui de coisa coletiva, não estamos falando de uma ação. Como identificar uma ação e ter um lucro fantástico com ela? Não é esse o propósito dessa nossa conversa. Nossa conversa é como formar um conjunto de ações que são previstas mudanças de crescimento,
Como identificar essas ações, fazer delas a sua carteira, fazer delas o seu grupo de ações, de tal maneira que você possa usufruir do resultado desse crescimento. Porque, na verdade, o fluxo de pessoas que procuram determinadas ações não é difícil de identificar. O próprio comportamento do valor da ação já identifica quem está sendo mais procurada, quem está subindo mais, não é? Então, veja, fluxo de ações. Ora, ganhar na bolsa significa ficar de olho nesse fluxo de ações. Um dos outros componentes que vamos conversar é a segurança. Outro terceiro elemento é escolher as ações. E o que quer todo mundo, ter lucros e rápido, ter resultados rápidos. Por isso que essa nossa palestra vai ajudar você, meu amigo, se é principiante, ou você até que é sabidão, que conhece tudo ou conhece muita coisa. Não estou dizendo com isso que eu conheço mais, que eu conheço menos, mas eu tenho experiência, acúmulos de resultados que me permitem oferecer isso para você, que quero que você também tenha sucesso, tenha o atingimento do lucro. Muito bem, olha só. Então nós estamos falando aqui o seguinte, não de uma ação, estamos falando de um conjunto de ação. Para vencer essa guerra, não devo ter um soldado, tenho que ter vários. Então, esses vários formam um grupo de ações que é chamado de carteira. Carteira essa que nós imaginamos que o ideal seria umas 8, 10 ações, 12 ações, para podermos administrá-las mais de perto e, com isso, termos mais sucesso. Essas 12, essas 10, essas ações, elas juntas, elas nos dão muito mais força para encontrar o resultado, né? Vamos ter mais chances de identificar ações que mais crescem e esse conjunto de ações vai nos defender de eventual queda de uma ou outra ação que está no nosso grupo, no nosso lote, mas que acontece, a flutuação negativa, não é? Então, com isso eu quero dizer para os amigos o seguinte, carteira é o ideal para aquele que vai trabalhar na busca de resultados da Bolsa de Valores. A propósito, Bolsa de Valores é uma coisa tão fantástica, tão grandiosa, que esses 20 milhões de investidores cadastrados são investidores que alguns estão atuando diretamente, outros nem tanto, mas que todos estão buscando o mesmo objetivo, ter lucro. E nós estamos falando de como ter lucro. Como ter lucro é com carteira. Ter lucro mais garantido com carteira. Ter menos risco na carteira, com carteira. Ao encontrar mais, alcançar mais, identificar mais, ter a condição de acertar mais com crescimento é com a carteira. Uma carteira é como se fosse uma ação partida em vários pedacinhos, em que cada pedacinho é uma ação de fato isolada uma da outra. Mas várias ações, você, em escolhendo uma carteira boa, em escolhendo uma carteira adequada, você sempre vai ter lucro. Isso em condições normais de mercado, sem ter nenhuma catástrofe, nenhuma coisa extra financeiramente a esse mercado. Então, ter lucro é uma coisa viável e é uma coisa com certeza
certeza atingível através de carteiras, através de identificação de ações de maior possibilidade. E vamos falar de ações de maior possibilidade ao longo desse vídeo, que no final vamos dar a dica de como encontrá-las, ok? Muito bem. Uma carteira nos ajuda a, com um tiro só, que é ter esses números na carteira, acertar com um tiro só, acertar o alvo, porque são várias balas que saem. Com um tiro saem várias balas, que são, na verdade, os ativos que compõem essa carteira. Por quê? Porque você trabalhar com uma ação só, adivinhar, você trabalhar com ação só, estuda, acha que vai e você fica com essa só, você corre muito risco de não ir. Uma carteira, você trabalha com mais segurança, ok? Muito bem. O tamanho da carteira é, em quantidade de ações, umas 8, 10 ou 12. Mas em quantidade de valor vai depender da sua apetite financeira, da sua capacidade financeira, do seu dinheiro disponível para isso. Nós, no final desse vídeo, montamos uma carteirinha bem branda, bem leve de valor, que todo mundo praticamente pode ter. Ah, mas eu não quero aplicar só isso, quero aplicar bem mais. Quanto é bem mais? 3 vezes mais? Essa carteira que estamos dando como hipótese para raciocínio, essa carteira você implanta ela multiplicado por 3. Ah, eu quero 5 vezes mais. Então multiplica o valor dessa carteira sugerida por 5, 50 vezes mais, 100 vezes. Então é só multiplicar pela quantidade de itens, não, quantidade de cada item comprado nessa carteira demonstração. Não é? Muito bem. Como as ações elas sobem e descem o tempo todo, não são fixas, isso é uma aplicação em renda variável, a ação varia. Lá e cá, você precisa acompanhar, então precisa ter um pouco de dedicação, você precisa cuidar como se fosse uma criança. Afinal, essa criança vai render muitos bons resultados. Né? Então, veja bem, o que nós estamos falando? Em carteira. O que nós estamos falando? Em segurança de carteira. E agora temos que falar como escolher as ações dessa carteira. Existe técnica para isso dentro do nosso princípio de resultado mais rápido e de resultados seguros, ou seja, com certeza atingir lucro. Existe sim. Como escolher essas ações? Ok? Na Bolsa tem mais de 400 ações. Como escolher qual delas eu vou botar na minha carteira? Bom, basicamente é o seguinte. Se você trabalhar com ações top, ou seja, ações que estão em cima, ações que puxam as demais, ações que têm crescido mais que as outras, que formam o grupo top, se você trabalhar com elas, mais com elas, você então está fazendo uma carteira top, fazendo uma carteira mais propensa a lucro. Como atingir essas ações? Ora, numa lista de ações, quais as que rendem mais? Quais as que renderam mais hoje? Quais as que renderam mais ontem, anteontem, há uma semana, há 15 dias, há um mês? Quais as que estão rendendo mais no mês que nós estamos falando? Então, essas ações que compõem essas listas são as top, ok? As ações top são levantadas por cada um de nós, pelos nossos estudos.
Mas tem também forma da gente obter essas informações. A própria Bolsa publica, ao final de cada dia, quais são as ações que mais cresceram, as 10 ações que mais cresceram, todo dia, todo dia. Se você registrar cada dia desses que passa com as 10 mais, você vai ver aí ali dentro quais as que permanecem, quais as que ficam mais vezes dentro dessa lista dos top 10. Top das 10 melhores. Agora, eu tenho particularmente um serviço muito pesado e que me dá muito retorno, é que eu monitoro mais de 120 ações, ok? 120 ações. E monitoro quais as que estão no topo. E como há fluxo de entrada e saída, quais as que ficam no topo por mais tempo, quais as que estão no topo, quais as que estão subindo para o topo. E isso faz com que eu escolha as minhas ações favoritas que estão no topo. Então, se eu tenho ações favoritas que estão no topo, eu estou mais seguro. Estou mais seguro de que elas vão crescer, estou mais seguro de que elas não vão despencar, porque eu estou com ações fortes, ações top. Na verdade, as ações que vão compor o top da minha lista são ações que vêm demonstrando ao longo dos dias como elas estão crescendo, como elas estão com o seu preço acima da sua própria média. Então, veja, essas ações colocadas na nossa carteira, digamos que a nossa carteira seja de 10 ações, certamente 5, 8, nós estaremos acertando, subindo. Né? 4, 2, 3 não vão corresponder como imaginávamos, mas o lucro das primeiras cobrem os prejuízos eventuais das demais e faz com que o saldo, a média, esteja sempre a nosso favor. Isso aí é uma postura, uma metodologia, um estudo, um princípio que nos permite publicar, né, a lista que compõe as nossas ações, que se chamam carteira Top Bis. Top porque estão sempre nas melhores posições, estão na posições top. E bis porque bate no Ibovespa sempre. Então eu vou mostrar para vocês agora as ações que formam nossa carteira e que essas ações me inspiraram a fazer uma lista de sugestão de investimento para fazer uma carteira de valor bem baixinho. R$ 1.000 e poucos reais você faz um investimento nessa carteira. Como? Comprando ações das frações. Né? As ações são vendidas na Bolsa em múltiplos de 100. Mas tem as ações fracionárias, você pode comprar uma ação. Então, eu quero dizer para vocês que este aqui é a lista, a composição da minha carteira. Olha só, a ordem alfabética, tá? AALR, CAB 3, CLSA 3, outra remessa comprada, Embraer, outra remessa comprada, RRP, AALR, estamos nessa segunda lista e explico essa segunda lista. As primeiras são as ações top, as que estão na cabeça e que nos dão muito resultado, muito rendimento. Para você ter uma ideia, aqui estamos com a AALR, que está nos dando rendimento de 9%, 64. A CAB está nos dando rendimento de 1,20, ela caiu muito. A CLSA, a primeira do lote, está nos dando 70% de lucro. Maravilhoso. A segunda remessa está nos dando 28%, maravilhoso também. A Embraer nos dando 22% de lucro.
Segundo lote da Embraer, nos dando 17 de lucro. RRP3 está nos dando 19 de lucro. Então, esse lote aqui é o lote top. Esse aqui é um segundo lote de ações que estão colocadas no berçário, para subir para os top. Né? Então, eu tenho a AALR, que é um lote que compramos e que está nos dando 2,95 de lucro. Compramos quando? Dia 12/4. Foi anteontem. BBAS3, compramos também dia 12/4. Então, não teve tempo de crescer ainda, mas está dando um lucro de 0,12%. O CLSA, que já temos no primeiro lote, compramos no dia 12, mais um lote, está nos dando lucro de 2,28%. CEMIG, compramos em 1/4, está nos dando um lucro de 1,02%. IRB, 11/4, que está nos dando um prejuízo de 0,96. JBSS está nos dando um lucro de 0,36. Esse grupo aqui é o grupo de ações que tem crescido e estão praticando a possibilidade de ir para a posição top. Ok? Então veja, você tem nessas ações a carteira Top Bis. Essa carteira, é bom falar um pouco dela, está nos dando um rendimento extremamente expressivo já há algum tempo durante este ano. Não é? Vejam vocês, aqui em abril, estamos em abril, essa carteira está nos dando lucro de 4,63% e hoje é dia 13 ainda, não chegamos à metade do mês. Isso nos inspira a possibilidade da gente vir atingir até 9% de crescimento. Já crescemos 4%. Não quer dizer que esses 4% é fixo, não. Pode até cair para 4 e pouquinho, ou até 3 e pouquinho, porque é flutuante. Mas a tendência é de crescimento. 4,63, enquanto o Ibovespa está na negativa de 0,82. Estamos a 5,45 na frente do Ibovespa. Ora, ficar na frente do Ibovespa não é muito fácil, não. Olha só, isso aqui é uma informação importantíssima. Existem 16 carteiras publicadas das corretoras de valores e dos bancos de investimento, 16, cuja média de ganho até o fechamento da Bolsa era de negativo, né? Menos 2,93. Então, abaixo do Ibovespa. E nós estamos 4,83 acima do Ibovespa, 5,45%. Esses números da nossa carteira são números radicais positivos. Em janeiro tivemos 9,52 de lucro, fevereiro 6,21 de lucro, março 11,79 de lucro, no acumulado trimestral de 27. Ter no primeiro trimestre 27 de lucro, ninguém atingiu, ninguém tem. As ações Top Bis, sim. Por quê? Nós aplicamos uma metodologia. Que metodologia é essa? Aqui eu andei explicando anteriormente nesse vídeo para vocês. As ações top, cuja rentabilidade nos permite ter outras ações que certamente não atingiram o objetivo, mas que, assim que achamos importante e necessário, nós trocamos as que estão dando resultados não como esperados e vendemos para comprar ações que estão, então, subindo. Com isso, a nossa carteira, nosso balaio de ações está sempre dando resultados positivos. Então você vê, até abril, o total de rendimento da nossa carteira foi 32, quebrado por cento. 32 em 3 meses e meio.
é fantástico. Que rendimento qualquer outro investimento está dando comparativo a isso? Que rendimento? Esse rendimento é fantástico, porque tem metodologia. Metodologia que dá garantia de segurança, metodologia que dá garantia de rendimento e metodologia que faz com que a nossa carteira bata todas as demais. Olha só, em abril nós estamos em primeiro lugar na frente de 16 carteiras dessas instituições financeiras. Ainda em movimento. Pode flutuar, mas ainda em movimento. Em março já fechou com nós em primeiro lugar entre as 16. Em fevereiro, fechou com nós em primeiro lugar em 21 ações. Em janeiro, fechou conosco em primeiro lugar em 21 ações publicadas. Com isso, amiguinhos, nós estamos mostrando para vocês que a tecnologia que nós usamos, a metodologia que nós usamos, é uma metodologia boa. E aí ficamos de oferecer para vocês uma ideia mínima de quanto nós poderíamos formar uma carteira, quanto de dinheiro precisamos, uma carteira mínima. Essa carteira mínima, se você achar que é muito pequena, você tem capital do dobro, compra a quantidade do dobro de ações. Não, eu tenho um capital 10 vezes maior que isso. Então, compra a quantidade de ações que tem nessa carteira que eu vou mostrar, 10 vezes mais. Então, vamos mostrar para vocês que nós inspiramos essa carteira, tá vendo? Aqui a carteira, nas mesmas ações que no momento nós temos. Essa carteira, cujas quantidades estão aqui, ó. A ALR comprada 10 unidades, tecnicamente, ao preço de R$ 9,17. Que preço é esse? É o preço que abriu o mês de abril. Então, digamos que nós tivéssemos comprado 10 ações assim que abriu o preço do mês de abril, ok? Então, nós temos aplicado R$ 91,70 e no final de sexta-feira estava valendo R$ 97,80, com rendimento de 6%. SEAB, outra carteira mínima, 9, com esses valores de resultado, dando 1,17%. E assim sucessivamente. CLSA, 13 unidades compradas. Como compramos o segundo lote, sugerimos também comprar mais 13 unidades aqui. Embraer, 3 unidades. Embraer, o segundo lote, 1 unidade. RRP, 3 unidades. E aqui nós seguimos. ALRS, compramos mais 7 unidades. BBAS3, 2 unidades. CLSA, 10 unidades. CEMIG 4, 6 unidades. IRB 3, 1 unidade. JBSS, 4 unidades. Essa carteira, com essas quantidades bem pequenas, teria tido o custo de R$ 1.076. Carteira de R$ 1.000, né? Com a carteira de R$ 1.000, você está comprando umas 10 ou 11 ações. E está já com um preço de início de abril, com os preços fechados até sexta-feira, está nos dando já um resultado de 4,73% em 12 dias. Quem dá resultado assim? Qual investimento que dá um resultado assim? Qual outra carteira que está produzindo um resultado assim? Então, veja, eu não quero investir só 1.076. Eu tenho R$ 6.000 para investir. Então, você compra 6 vezes esses números de quantidades aqui que nós fizemos a avaliação para ilustrar a vocês. Em vez de JBS 4, compra 6 vezes mais, 6 vezes 4, 24. Compra 24 ações. IRB, em vez de uma, compra 6. CEMIG, em vez de 6, compra 6 vezes 6, 36. CLSA, em vez de 10, compra 60. Com isso, vocês investiriam os seus 6.000 e poucos reais, que o importante é a gente mostrar que carteira pode se fazer com um preço até
de uma ação. Então, a carteira é como se fosse uma ação coletiva, né? Bom, amigos, então estamos informando para vocês que ganhar na bolsa é o que todo mundo quer, mas estamos dando um caminho que dá para aprender para ganhar na bolsa. E que caminho que tem segurança. E o fato é escolher as ações. Escolher as ações como? Escolhendo as ações top. Ações que estão lá em cima, as ações que estão subindo. E trocando as ações que não estão correspondendo com as ações top. Estudando e vendo tudo direitinho, porque outras ações estão apontando para vir a ser top. Então você troca essas ações que estão subindo pelas aquelas que estão em vermelho. E assim você tem resultados rápidos, porque você viu que em 12 dias temos 4 e pouco por cento de resultado de rendimento, maravilhoso. Isso é para principiantes? É. Isso é para os sabidos? É também, porque os sabidos não estão atentos para essas coisas. Então, boa sorte para todos e quero dizer que foi um prazer estar com vocês e então nós nos despedimos para um novo e posterior contato, ok? Muito obrigado, até a próxima, sabendo que nós não estamos sugerindo nem compra nem venda de ações. Temos mostrado o que é a nossa teoria e temos mostrado o que é a nossa carteira, né? Evidentemente, são informações que ficam no conhecimento de vocês, mas vocês têm que ter a responsabilidade da decisão de vocês, porque investimento é assim que se deve conduzir, cada um tomando as suas decisões. Não estamos orientando nem para comprar nem para vender. Agora, estamos informando uma metodologia. Com isso, meus amigos, eu tenho que pedir a vocês que vocês estejam comigo, mas nos deem uma joinha, nos dê um like, se inscreva no canal. Realmente é uma coisa que, desculpe dizer, mas por esse esforço de apresentação das coisas, da abertura de métodos, formas, nós merecemos que vocês nos apoiem nos dando joinha, nos dando like e se inscrevendo no canal. E falando para os amigos, divulgando o nosso trabalho, que é um trabalho para proteger e para ajudar a você, ao seu amigo, etc, etc. Então, prazer estar com vocês, um abraço e até a próxima.